Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu sou a Rafaela e eu estou junto com a minha amiga Cláudia para a gente falar um pouco sobre a coevolução planta-animal. Esse podcast ele foi feito, como requisito da disciplina Morfologia Vegetal do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Bom, para a gente começar a falar sobre o assunto, eu vou primeiro dar uma pequena introdução sobre a coevolução de um modo geral, ok? Então vamos lá. A coevolução ela é um processo onde ocorre a evolução simultânea de duas ou mais espécies, espécies que se afetam mutuamente, criando uma relação então mutualista entre elas. As espécies que interagem mutualisticamente, elas não contribuem propositalmente com o sucesso recíproco. Ao invés disso, elas exploram umas às outras como recurso. As flores apareceram e se diversificaram de uma forma repentina, criando o que Charles Darwin descreveu como um mistério abominável em relação a como evoluíram tão rapidamente. Ele considerou que a coevolução ela poderia ser uma explicação. Ele mencionou pela primeira vez a coevolução como uma possibilidade em sua obra A Origem das Espécies e desenvolveu o conceito ainda mais na fertilização de orquídeas. Charles Darwin ele já havia mencionado sobre as interações evolutivas entre plantas e insetos na sua obra A Origem das Espécies. Porém, o termo coevolução ele foi utilizado pela primeira vez por Paul Ehrlich e Peter Haven na descrição sobre influências que plantas e insetos herbívoros têm sobre a evolução um do outro. Eles notaram também que os compostos secundários que são produzidos por uma planta determinam o uso da mesma como alimento por borboletas. Dessa forma, a diversidade de plantas e dos compostos secundários produzidos por elas contribuem para uma diversificação de borboletas e vice-versa. Ainda foi percebido que não existe apenas a possibilidade de coevolução apenas em partes específicas, ou seja, entre dois grupos de espécies. Embora diversos exemplos citem exclusivamente uma via de mão dupla relacionada com a evolução, é preciso notar que, de muitas maneiras, elas não afetam apenas dois grupos que interagem, mas sim todo o sistema em que estão envolvidos, Por exemplo, em um caso de coevolução difusa, ocorre o fenômeno de mudança evolutiva recíproca entre os grupos, não apenas entre pares. Isso ocorre por meio de pressões seletivas sobre grupos de diferentes espécies. O critério de especificidade ele é amplo, de forma que uma determinada característica em uma ou mais espécies podem evoluir em resposta a uma característica ou conjunto delas em várias outras espécies. Por exemplo, como ocorre entre as plantas e insetos polinizadores diferentes e em relação entre si. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a coevolução específica, Que este é um fenômeno caracterizado pela evolução de duas espécies específicas, onde uma espécie responde à outra. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre predador e presa. Predadores e presas, eles interagem intimamente e dessa forma estão associados no fenômeno da coevolução. O predador, para tentar pegar a presa de forma mais eficaz e, por sua vez, a presa para tentar escapar. A coevolução dos dois impõe pressões seletivas mutuamente. Isso, muitas vezes, leva a uma corrida que a gente chama de armamentista evolutiva entre presas e predadores. Em decorrência desse fenômeno, a predação ela recebeu muito destaque por exercer uma importante posição em relação à moldagem da evolução de características, além de ela ser ainda responsável por outros fatores de grande importância, como na distribuição, abundância e diversidade de espécies de um habitat.
Em um modelo de interação entre plantas e insetos, qualquer planta que desenvolva uma substância química que seja repelente ou prejudicial a insetos será favorecida. Em contrapartida, em uma comunidade onde essa característica propague para as próximas gerações, vai acabar exercendo uma pressão na população de insetos que será o predador dessa planta. Então, por sua vez, o inseto que tiver a habilidade para sobrepor-se a esse tipo de defesa, ele será beneficiado, gerando então uma nova pressão na população. Os níveis de defesa e de contra-ataque, eles vão continuar a crescer. Normalmente, crescem indefinidamente, E esse fenômeno é o que caracteriza a corrida armamentista, que é o que nós já citamos aqui, Então, um caso que pode ser citado, como exemplo, é um membro da família de flores de crisântemos. Nesse caso, a espécie desenvolveu uma espécie de substância que a gente denomina de piretrina, que pode ser fatal para alguns tipos de insetos, uma vez que essa piretrina ela ataca o sistema nervoso desses insetos, inibe fêmea dos mosquitos de morder, além de conseguir intoxicar aves e mamíferos e ainda mais seriamente algumas espécies de peixes. Esse mesmo sistema se aplica aos herbívoros, ou seja, no caso de animais que comem plantas, é as plantas que se protegem dos mesmos. Um exemplo também é os esquilos. Eles recolhem as pinhas das árvores, certo? Enquanto os pássaros conseguem a semente extraindo com seu próprio bico. Porém, foi realizado um estudo e nesse caso notaram que em áreas onde os esquilos são os principais predadores das sementes, as árvores acabaram desenvolvendo umas defesas mais fortes contra essa predação dos esquilos, onde as aves são os principais predadores de semente, as mesmas também desenvolveram defesas específicas contra a predação dos pássaros. Então, uma presa, ela pode usar como mecanismo de defesa contra seu predador uma estratégia de se igualar ao ambiente ou desenvolvendo um padrão que altere o seu perfil ou que de alguma forma pareça que o mesmo seja um atributo não comestível no ambiente em que se encontra. Esse fenômeno é o que a gente chama de mimetismo. Um outro tipo de coevolução diferente também, das que se operam em par, em que os traços de uma espécie evoluiu em resposta direta aos traços de uma segunda espécie e vice-versa. Pode ser chamada de guilda ou difusa, onde, no caso, apresenta algumas diferenças da coevolução específica. Esse modo evolutivo, ele surge quando a evolução ela ainda é recíproca, mas entre um grupo de espécies, mas está, na verdade, entre um grupo de espécies em vez de especificamente em duas. Por exemplo, uma característica em várias espécies de plantas com flores, como oferecer seu néctar no final de um tubo longo, pode se relacionar com uma característica em uma ou várias espécies de insetos polinizadores, como a probóscide longa. Geralmente, as plantas com flores são polinizadas por insetos de diferentes famílias, incluindo abelhas, moscas e besouros, todos os quais formam uma ampla aliança de polinizadores que respondem ao néctar ou ao pólen produzido pelas flores. Olá pessoal, meu nome é Cláudia e eu vou falar para vocês da coevolução entre inseto-planta e a coevolução entre ave e planta. A coevolução inseto-planta pode ocorrer principalmente pela dieta entre insetos fitófagos e as plantas que servem de alimento para eles, ou pela polinização entre o inseto polinizador e a planta polinizada por ele. Os insetos são criaturas guiadas pelos sinais químicos presentes em um ambiente e, guiados por determinados sinais, eles se comportam de maneira a criar um determinado hábito relacionados a esses sinais. Já as plantas são um dos responsáveis em emitir sinais químicos para atrair insetos polinizadores ou predadores de espécies que a colocam em risco, e dessa maneira se estabelece a interação inseto-planta. Plantas e insetos são um caso clássico de coevolução, que por sua vez é quase sempre mutualístico.
Essa conclusão se deve da constatação de algumas plantas e seus polinizadores por serem dependentes uns dos outros, e seu relacionamento é tão exclusivo que esse fenômeno poderia ser resultado de um processo coevolucionário. A polinização entomófila iniciou-se com besouros, todavia, esses insetos não evoluíram de forma significativa como polinizadores, embora possuíssem uma dieta variada. Esse fenômeno foi possível pelo olfato bem desenvolvido dos mesmos, que eram atraídos pelas flores que têm odores fortes. Por meio disso, os besouros acabaram se alimentando dos óvulos das flores e dos seus grãos de pólen, e por consequência carregavam nas peças bucais, acidentalmente, grãos de pólen até outras flores. No caso dos insetos fitófagos, ocorre a coevolução entre o mecanismo de desintoxicação dos insetos e os inseticidas naturais das plantas. Ao mesmo tempo que a seleção natural favorece o surgimento nas plantas de produtos químicos mais venenosos contra os insetos, também favorece o surgimento de insetos mais resistentes aos venenos das plantas, fazendo com que os insetos resistentes sejam capazes de se alimentarem de plantas que possuem o grupo bioquímico na qual possuem a resistência, aumentando a possibilidade de plantas para se alimentarem. Deste modo, ocorre uma corrida armamentista entre insetos fitófagos e plantas, onde as plantas evoluem para se defenderem dos insetos, potencializando o seu veneno, e os insetos evoluem para predarem as plantas, desenvolvendo resistência. A relação mais intrínseca entre flores, insetos, entomófilos ocorre com as vespas, abelhas e moscas como agente de polinização. Por sua vez, as abelhas formam o grupo mais importante de visitantes florais, por possuírem peças bucais, pelos e outros apêndices, como adaptações especiais para a coleta e transporte de néctar. Porém, outros exemplos que podem ser destacados é as mariposas e borboletas, que por sua vez ainda podem desenvolver diferenciações em decorrência aos seus tamanhos. Mariposas, por exemplo, elas usam longas probóscides sugadoras. Esses insetos geralmente polinizam flores, onde o nectário localiza-se na base do longo tubal floral. Agora vamos falar da coevolução entre ave e planta. A relação entre as plantas e aves polinizadoras envolve dois processos. O transporte de pólen entre plantas, que é realizado por animais forrageando, ou seja, em busca de alimento, promovendo assim a polinização, e a produção de recursos que atrai polinizadores até as flores. Sendo assim, as flores que são polinizadas por pássaros possuem mecanismos específicos para a visitação dos mesmos. Neste meio, podemos destacar a relação entre as flores ornitófilas e os beija-flores, que por meio de uma associação mutualista atua como importante agente polinizador. A ornitofilia possui suas principais características como as flores com tonalidade vermelha, tubulares, alta produção de néctar com concentração de açúcares mediana, de uma maneira intimamente ligada às necessidades dos beija-flores, de forma que contribui para a alta eficiência da polinização. As flores convergiram para aproveitar aves semelhantes e elas competem por polinizadores. Por outro lado, as adaptações reduzem os efeitos desfavoráveis desta competição. O fato de que os pássaros podem voar durante muito tempo
faz deles polinizadores mais eficientes, onde as abelhas e outros insetos ficariam inativos. A ornitofilia pode ter surgido por este motivo, onde em ambientes isolados com baixa colonização de insetos ou áreas com plantas que florescem no inverno, as aves se tornavam mais eficientes. As flores polinizadas com pássaros geralmente têm maiores volumes de néctar e maior produção de açúcar do que as polinizadas por insetos. Isso cumpre os requisitos de alta energia das aves e os determinantes mais importantes das escolhas das flores. Então, pessoal, isso que tínhamos para falar sobre a coevolução entre planta e animais. Espero que tenham gostado desse podcast e que tenham entendido sobre o assunto que falamos. Espero que tenha ficado claro e boa noite a todos.